Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 55. Os fios ardem. Rand parou. Um chamuscado comprido ao longo da parede do corredor marcava o ponto em que meia dúzia de tapeçarias caras tinham virado cinzas. As chamas subiam lambendo outras, e diversas mesas e baús incrustados não passavam de ruínas tostadas. Não era obra dele. 30 passadas à frente, homens de casaco vermelho com armaduras e elmos jaziam mortos e contorcidos nos ladrilhos do piso branco, as espadas inúteis às mãos. Também não era obra dele. Ravin desperdiçara os próprios homens na tentativa de alcançar Rand. O abandonado fora inteligente nos ataques, inteligente nas escapadas, mas, desde que fugira do salão do trono, não encarara Rand por mais que um instante necessário para atacar e bater em retirada. Ravin era forte, talvez tanto quanto Rand, e mais versado no poder único. Mas Rand trazia no bolso o angreal do homenzinho gordo, e Ravin não tinha nenhum. O corredor era duplamente familiar, por já tê-lo visto antes e por já ter visto algo parecido. Caminhei por aqui com Elaine Gawain no dia em que conheci Morgase. O pensamento deslizava dolorosamente pelos limiares do vazio. Dentro, ele estava frio, sem emoção. Saidin era pura fúria e ardor, mas ele estava calmo e gélido. E mais um pensamento, feito uma punhalada. Ela jazia em um piso como este, os cabelos dourados esparramados como se estivessem dormindo. Iliena, cabelos de sol. Minha Iliena. Elaida também estivera presente naquele dia. Ela previu a dor que eu causaria. Sabia da escuridão em mim, de parte dela, o suficiente. Iliena, eu não sabia o que estava fazendo. Eu estava louco. Estou louco. Ah, Iliena. Elaide sabia, de uma parte, mas não contou nem essa parte toda. Melhor que tivesse contado. Ah, Luz, não existe perdão? Fiz o que fiz por loucura. Não existe misericórdia? Garrett Bryan teria me matado se soubesse. Morgase teria ordenado a minha morte. Morgase talvez estivesse viva. A mãe de Elaine, viva. A Avienda, viva. Matt, Moiraine. Quantos vivos, se eu estivesse morrido? Fiz jus à minha tormenta. Mereço a morte final. Ah, Iliena, eu mereço morrer. Eu mereço morrer. O tro... Um tropel de botas atrás de Rand. Ele se virou. Eles vinham de um amplo corredor transversal a menos de 20 passadas de Rand. Cerca de 20 homens com armaduras, elmos e os casacos vermelhos com o colarinho branco dos guardas da rainha. Exceto pelo fato de que Andor àquela altura não tinha uma rainha e de que aqueles homens não tinham servido a ela quando a rainha estava viva. Um Myrddraal os liderava. O rosto pálido sem olhos feito um verme que vivia debaixo de uma rocha. As placas sobrepostas de armadura negra acentuando a ilusão dos movimentos de serpente. O manto negro pendendo imóvel. Não importava como a criatura se movesse. O olhar dos sem olhos era puro medo, mas era algo distante dentro do vazio. Os homens hesitaram quando viram, e então o meio-homem ergueu a espada de lâmina negra.
Homens que ainda não haviam sacado as suas puseram as mãos nos punhos das armas. Randy. Ele achava que aquele era seu nome. Canalizou de uma forma que não se lembrava de jamais ter feito. Homens de Mirdraal congelaram onde estavam. Uma geada branca foi se espessando em cada um deles. Uma geada que soltava fumaça como as botas de Matt haviam soltado. O braço erguido do Mirdraal se partiu com um estalo alto. Quando se chocaram contra os ladrilhos do piso, braço e espada se espatifaram. Randy. Sim. Esse era seu nome. Randy. Sentia o frio. O frio feito uma lâmina ao passar por eles e se virar para a direção de onde tinham vindo. Frio e ainda assim mais quente que Saidin. Um homem e uma mulher estavam agachados junto da parede, serviçais com fardas vermelhas e brancas, há poucos anos da meia-idade e agarrados um ao outro como que para se proteger. Ao ver Randy, tinha mais um nome, não era só Randy. O homem começou a se levantar de onde se aninhara para se proteger do grupo liderado pelo Mirdraal. Mas a mulher o puxou de volta pela manga. Vão em paz, disse Randy estendendo a mão. Ao Thor. Sim, Randy ao Thor. Não vou machucar vocês, mas podem se machucar se ficarem aqui. Os olhos castanhos da mulher se reviraram. Ela teria desmaiado e caído caso o homem não a tivesse apanhado. Sua boca fina se mexendo com rapidez, como se ele estivesse rezando, mas sem conseguir pronunciar as palavras. Randy olhou para onde o homem estava olhando. Sua mão se estendera o suficiente para fora da manga do casaco para desnudar a cabeça do dragão com crina dourada, que era parte de sua pele. Não vou machucar vocês, reiterou, e partiu deixando os dois ali mesmo. Ainda tinha Ravin para encurralar. Ravin para matar. E depois? Nenhum som além do estalar de suas botas nos ladrilhos. E, lá no fundo da mente, uma voz tênue com lamentos sobre Iliena e sobre perdão. Randy se esforçou para sentir Ravin canalizando. Senti-lo preenchido pela fonte verdadeira. Nada. Saidin lhe causticava os ossos, congelava a pele, depurava a alma. Mas, sem ele, não era fácil ver, a menos que já se estivesse bem perto. Um leão na grama alta, dissera Asmodean certa vez. Um leão enravecido. Asmodean deveria entrar na conta daqueles que não deveriam ter morrido? E Lanfir? Não. Não. Randy só teve um instante de aviso para se atirar no chão, uma nesga de tempo da espessura de um fio de cabelo, antes de sentir os fluxos urdidos de repente e uma barra de luz branca, fogo líquido da grossura de um braço, abrindo uma fenda na parede, rasgando feito uma espada o local onde seu peito estivera. Onde a barra atingiu, nos dois lados do corredor. As paredes e frisos, portas e tapeçarias deixaram de existir. Tapetes destroçados e pedaços de pedra e gesso destruídos choviam em direção ao chão. E ele pensara que os abandonados tinham medo de usar fogo devastador. Quem lhe dissera aquilo? Moiraine. Ela com certeza merecera viver. O fogo devastador brotou das mãos de Randy, um facho branco brilhante zarpando na direção de onde vinha aquela outra barra. A outra barra morreu quando a que Randy canalizava atravessou a parede, deixando uma imagem residual roxa em sua visão. Randy soltou o próprio fluxo. Finalmente conseguira? Cambaleou para ficar de pé e canalizou o ar, escancarando com tanta força as portas em ruínas que o que sobrara delas foi arrancado das dobradiças. Dentro, o aposento estava vazio. Uma sala de estar com cadeiras dispostas diante de uma grande lareira de mármore.
Seu fogo devastador arrancara um pedaço de um dos arcos que davam para um pequeno pátio com uma fonte e o outro de uma das colunas cilíndricas ao longo do caminho, logo atrás. Ravin, porém, não fora por ali e nem morrera naquela explosão de fogo devastador. Restava no ar um resíduo, um tênue vestígio de saidinho urdido. Rand o reconheceu. Diferente do portão que abrira para deslizar até Kemenin, ou do que usara para viajar. Agora já sabia que fora isso que fizera, até o Salão do Trono. Mas vira um igual àquele em Tear. Ele próprio fizera. Rand teceu outro. Um portão. Uma abertura, ao menos. Um buraco na realidade. Não era escuridão o que havia no outro lado. Na verdade, se ele não soubesse se ele não soubesse que o caminho estava ali, se não enxergasse a tessitura, talvez não tivesse percebido. Ali, diante dele, estavam os mesmos arcos se abrindo para o mesmo pátio com a fonte, o mesmo caminho colunado. Por um instante, os buracos perfeitamente redondos que seu fogo devastador criara no arco e na coluna falharam e se preencheram, e então voltaram a ser buracos. Para onde quer que o portão levasse, era outro lugar, um reflexo do Palácio Real, assim como fora um dia o reflexo da Pedra de Tear. Rand sentiu um leve arrependimento por não ter falado sobre aquilo com Asmodean quando teve chance. Mas nunca conseguira conversar com ninguém sobre aquele dia. Não importava. Naquele dia, ele empunhara Kalandor, mas o angreal em seu bolso já se provara suficiente para caçar Ravin. Rand atravessou depressa, afrouxou a tessitura e cruzou rápido o pátio à medida que o portão foi sumindo. Ravin teria sentido aquele portão caso tentasse e estivesse perto bastante. Ter a estátua do homenzinho gordo não significava que ele podia ficar ali esperando para ser atacado. Nenhum sinal de vida, exceto por ele próprio uma mosca. Também havia sido assim em Tear. As lamparinas dos corredores permaneciam apagadas com seus pavios brancos, que jamais tinham visto uma chama. Mas, mesmo no que deveria ser o mais escuro dos salões, havia luz, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Às vezes, aquelas lamparinas também se moviam, bem como outros objetos. Entre uma olhada e a seguinte, uma lamparina alta podia ter se deslocado um pé, um vaso em um nicho qualquer, uma polegada. Detalhes, como se alguém os tivesse movido enquanto não se estava olhando. Qualquer que fosse aquele lugar, era bem estranho. Enquanto Rand caminhava ao longo de outra colunata, tentando sentir Ravin, ocorreu-lhe que não ouvira a voz que chamava por Liliana desde que canalizara o fogo devastador. Talvez, de alguma forma, tivesse espantado Lewis Terry da mente. Bom, parou na extremidade de um dos jardins do palácio. Os arbustos de rosas e estrelas brancas pareciam tão enlameados pela seca quanto estariam no palácio de verdade. Em alguns dos pináculos brancos que se erguiam acima dos telhados, o estandarte do leão branco ondulava. Mas qualquer pináculo poderia mudar em um piscar de olhos. Bom, se eu não preciso dividir a mente com... Sentia-se estranho, imaterial. Levantou o braço e o encarou. Conseguia ver o jardim através da manga do casaco e do braço, como se enxergasse em meio à névoa. Uma névoa que se dispersava. Quando olhava para baixo, via os paralelepípedos do caminho através de si mesmo. Não. O pensamento não foi dele. Uma imagem começou a se solidificar. Um homem alto, de olhos escuros, com o rosto vincado pela preocupação e mais fios brancos que castanhos no cabelo. Eu sou Lewis Ter. Eu sou Rand Altor, interrompeu Rand. Ele não sabia o que estava acontecendo,
Mas o débil dragão começava a desaparecer do braço nevoado que ele tinha em frente ao rosto. O braço começou a aparecer mais escuro, os dedos em sua mão mais compridos. Eu sou eu. Aquilo ecoou no vazio. Eu sou Rand al'Thor. Lutou para formar a imagem de si mesmo na cabeça, batalhando para imaginar o que via todos os dias no espelho ao se barbear, o que via no espelho comprido ao se vestir. Era uma luta frenética. Jamais olhara de fato para si mesmo. As duas imagens se condensavam e se diluíam. O homem mais velho de olhos escuros e o mais jovem de olhos azuis acinzentados. Devagar, a imagem mais jovem se firmou e a mais velha desvaneceu. Devagar, seu braço foi ficando mais sólido. Seu braço, com o dragão enlaçado e a garça marcada na palma da mão. Houveram ocasiões em que detestara aquelas marcas, mas agora, mesmo encapsulado no vazio apático, quase abriu um sorriso ao vê-las. Por que Lewis Terry tentara tomar posse dele? Para transformá-lo em Lewis Terry. Rand tinha certeza de que aquele homem de olhos escuros e rosto sofrido era ele. Por que agora? Por que, naquele lugar, onde quer que fosse, ele podia fazer isso? Mas havia sido Lewis Terry quem gritara aquele enfático não. Não fora um ataque de Lewis Terry, fora de Ravin, e sem usar o poder. Se o homem tivesse sido capaz de fazer isso em Kemenin, na verdadeira Kemenin, teria feito. Tinha que ser alguma habilidade que ele adquirira ali. E, se Ravin a adquirira, talvez Rand também o tivesse. A imagem de si mesmo fora o que o segurara e o trouxera de volta. Ele se concentrou no arbusto de rosas mais próximo, que tinha uma braça de altura, e o imaginou murchando, sumindo. Obedientemente, a vegetação derreteu até desaparecer. Mas, assim que a imagem somente também sumiu, o arbusto voltou tão de repente quanto sumira. Rand assentiu, frio. Então havia limites. Sempre havia limites e regras, e ele não sabia quais eram as dali. Mas conhecia o poder, tudo o que Asmodee lhe ensinara e o que ele aprendera sozinho. E Saidin ainda estava nele, toda a doçura da vida, toda a podridão da morte. Ravin precisava vê-lo para atacá-lo. Com o poder, era preciso ver algo para conseguir atingi-lo, ou saber exatamente onde ele estava em relação a si mesmo, com a precisão de um fio de cabelo. Talvez fosse diferente naquele lugar, mas Rand achava que não. Quase desejou que Lewis Terry não tivesse se calado de novo. Talvez o homem conhecesse aquele lugar e suas regras. Varandas e janelas davam para o jardim, em alguns pontos a 4 andares de altura. Ravin tinha tentado desfazê-lo. Rand agarrou a torrente enfurecida de Saidin por meio do angreal. Relâmpagos cintilaram no céu, uma centena de raios de prata bifurcados, até mais, apunhalando cada janela, cada varanda. Trovões preencheram o jardim, fazendo pedaços de pedra estourarem. O próprio ar crepitou, e o pelo dos braços do peito tentou se eriçar debaixo da camisa. Até os cabelos começaram a se eriçar. Rand deixou os relâmpagos morrerem. Aqui e ali, pedaços de janelas de pedra e de varandas destroçadas se soltavam. O estrondo da queda emudecido pelos ecos dos trovões que ainda ressoavam em seus ouvidos. Fendas enormes passaram a existir no lugar das janelas. Pareciam as órbitas oculares de alguma caveira monstruosa, as varandas em ruínas feito uma dúzia de bocas estilhaçadas. Se Ravin estivesse em qualquer uma delas, com certeza teria morrido. Rand só acreditaria quando visse o cadáver. Queria ver Ravin morto. Abrindo um sorriso predatório, sem perceber, ele voltou depressa para dentro do palácio.
Quisera ver Ravin morrer. Ninaeve se jogou de peito no chão e se arrastou pelo piso do salão, quando algo atravessou a parede mais próxima com tudo. Mogdin pulou tão rápido quanto ela, mas, caso não tivesse feito, Ninaeve a teria arrastado pelo Adã. Teria sido aquilo obra de Rand ou Ravin? Tinha visto barras de fogo branco, uma luz líquida feita de Tanchico, e não sentia o menor desejo de voltar a ficar por perto de uma delas. O fogo devastador era uma tessitura que ela não sabia nem queria saber fazer. Que se queime esses dois tolos. Eu quero curar, não aprender um jeito bonito de matar. Ela ficou agachada e espiou na direção de onde tinham vindo. Nada. Um corredor vazio do palácio. Com um rasgo de 10 pés de comprimento nas duas paredes, tão exato quanto qualquer pedreiro teria feito, não os nossos, e pedaços de tapeçaria caídos no chão. Nenhum sinal de qualquer dos dois, até aquele momento, e Ninaeve não os vira nem de relance. Vira apenas seus feitos. Às vezes, ela quase fora destruída junto com os tapetes. Ainda bem que podia fazer uso da raiva de Mogdin, filtrá-la do terror que lutava para escapar e deixar que o sentimento a invadissem. Sua própria raiva era algo desprezível, que mal lhe teria permitido sentir a fonte verdadeira, e menos ainda canalizar o fluxo de espírito que a mantinha em Tel Aeraniriod. Mogdin estava curvada, abraçando os joelhos e tendo ânsias de vômito. A boca de Ninaeve se estreitou em reprovação. A mulher tentara remover o Adã mais uma vez. Sua cooperação se dissipara depressa quando elas descobriram que Rand e Ravin estavam ali em Tel Aeraniriod. Bem, tentar desatar aquela coleira quando ela estava no próprio pescoço era um castigo em si mesmo. Ao menos Mogdin já não tinha mais nada no estômago àquela altura. Por favor. Mogdin agarrou a saia de Ninaeve. Estou avisando. Nós precisamos ir embora. O pânico absoluto tornava sua voz sofrida. O terror agonizante de Mogdin se espalhava em sua face. Eles estão aqui em carne e osso. Em carne e osso. Fique quieta, respondeu Ninaeve distraída. A menos que você tenha mentido para mim, isso é uma vantagem. Para mim. A outra mulher afirmou que estar fisicamente no mundo dos sonhos limitava o controle sobre o sonho. Ou melhor, ela admitiu isso após deixar um pouco de seu conhecimento escapar. Também tinha admitido que Ravin não conhecia Tel Aeraniriod tão bem quanto ela. Ninaeve esperava que aquilo significasse que o abandonado não conhecia aquele mundo tão bem quanto ela. Que o homem conhecia mais que Rand, ela não tinha dúvidas. Aquele cabeça de vento. Qualquer que fosse o motivo para vir atrás de Ravin, ele jamais deveria ter permitido que o abandonado o levasse até ali, onde ele não conhecia as regras, onde pensamentos podiam matar. Por que você não entende o que eu digo? Mesmo que eles só tivessem sonhado que estavam aqui, seriam mais fortes que nós. Estando aqui de carne e osso, eles podem nos esmagar sem nem piscar. De carne e osso, eles podem canalizar mais saidinho do que nós somos capazes de urdir saidar sonhando. Estamos unidas. Ainda distraída, Ninaeve deu um puxão forte na trança. Não havia como dizer para que direção eles haviam ido. E não havia sinal de nada até que ela as visse. De alguma forma, ainda parecia injusto que eles pudessem canalizar sem que ela visse ou sentisse os fluxos. Uma lamparina de pé que já havia sido fatiada ao meio, de repente voltou a ficar inteira e depois, tão rápido quanto, se partiu de novo. Aquele fogo branco devia ser incrivelmente poderoso. Tel Aeraniriod costumava se recuperar depressa do que quer que sofresse. Sua tola desmiolada, soluçou Mogdin, sacudindo a saia de Ninaeve com as duas mãos, como se quisesse sacudir a própria Ninaeve. Pouco importa quanto você é valente.
Estamos unidas, mas você não contribui em nada estando desse jeito. Nem uma migalha. É a minha força e a sua loucura. Eles estão aqui em carne e osso, não sonhando. Estão usando coisas com que você nunca sonhou. Eles vão nos destruir se ficarmos aqui. Trate de baixar a voz, Nineve se irritou. Quer que um deles venha aqui atrás da gente? Ela olhou depressa para os dois lados, mas o corredor continuava vazio. Aquilo foram passos? Botas? Rande ou Ravin. Um tinha que ser abordado com tanta cautela quanto o outro. Um homem lutando pela própria vida poderia atacar antes de se dar conta de que elas estavam do lado dele. Bem, que ela estava, pelo menos. Precisamos sair daqui, insistiu Mogdin, mas com voz mais baixa. Ela ficou de pé, um ar soturno de rebeldia lhe retorcendo a boca. O medo e a raiva se contraíam dentro dela, um dominando primeiro, depois o outro. Por que eu deveria continuar ajudando você? Isso é loucura. Você prefere sentir as urticas de novo? Mogdin hesitou, mas seus olhos escuros se mantiveram teimosos. Você acha que eu prefiro deixar aqueles dois me matarem do que ser ferida por você? Você é mesmo louca. Eu não vou me mexer até você estar pronta para nos tirar deste lugar. Ninaive voltou a puxar a trança. Se Mogdin se recusasse a andar, teria que arrastá-la. Não seria um método muito rápido de procurar o que ainda pareciam milhas de corredores do palácio para percorrer. Ela deveria ter sido mais rigorosa quando a mulher tentou empacar pela primeira vez. Na posição de Ninaeve, Mogdin a teria matado sem hesitação. Ou, se visse alguma serventia nela, teria urdido o truque de retirar seu livre-arbítrio e fazê-la venerá-la. Ninaeve já sentira esse dissabor uma vez em Tanchico, e mesmo que soubesse como fazê-lo, achava que não conseguiria impingir isso a ninguém. Ela desprezava aquela mulher, detestava-a com toda a sua força. Mas, mesmo que não precisasse dela, não teria conseguido matá-la a sangue frio. O problema era que temia que, àquela altura, Mogdin também já soubesse disso. Ainda assim, uma sabedoria chefiava o círculo das mulheres, mesmo que o círculo nem sempre concordasse. E o círculo das mulheres distribuía punições para mulheres que infringissem as leis ou ofendessem os costumes muito profundamente, e também até para os homens por algumas transgressões. Ninaeve podia não ter o estômago de Mogdin para matar ou para destruir a mente das pessoas, mas... Mogdin abriu a boca e Ninaeve preencheu-a com uma mordaça de ar. Ou talvez tenha feito Mogdin preenchê-la. Com a Adão unindo as duas, era como se ela mesma canalizasse. Mas Mogdin sabia que se tratava de suas habilidades sendo usadas feito ferramentas nas mãos de Ninaeve. Seus olhos escuros reluziram, indignados, quando os fluxos da própria Mogdin prenderam seus braços junto às laterais do corpo. Puxaram as saias até apertá-las com força em torno dos tornozelos. Para o restante, Ninaeve usou o Adan como usara para as urtigas, criando as sensações que queria que a outra mulher experimentasse. Não era realidade, e sim uma sensação de realidade. Mogdin se retesou nas amarras quando uma tira de couro pareceu golpeá-la no traseiro. Era isso que ela ia sentir. O traje e humilhação percorriam toda a corrente. E desdém. Em comparação com seus métodos elaborados para machucar pessoas, aquilo parecia adequado para uma criança. Quando você estiver pronta para cooperar de novo, advertiu Ninaeve, é só balançar a cabeça. Poderia levar um bom tempo. Ela não podia simplesmente ficar ali enquanto Rand e Ravin tentavam se matar. Se o homem errado morresse por ela ter sido atrasada por Mogdin. Ninaeve se lembrou de um dia quando tinha 16 anos, logo depois de ter sido considerada adulta o suficiente para prender o cabelo em uma trança. Desafiada por Nella Tane, ela roubara um pudim de ameixa de Corin Ayelin e, ao sair pela porta da cozinha,
dera de cara com a senhora Ayerin. Relembrar a consequência daquilo e enviar a lembrança pela corrente fez os olhos de Mogdin se esbugalharem. Com uma cara emburrada, Ninaev repetiu a dose. Ela não vai me fazer parar por aqui. De novo. Independentemente do que ela pense, eu vou ajudar Randy. De novo. Mesmo que isso nos mate. De novo. Ah, Luz, ela pode estar certa. Randy poderia matar nós duas antes de se dar conta de que sou eu. De novo. Luz, eu odeio sentir medo. De novo. Eu odeio essa mulher. De novo. Eu odeio essa mulher. De novo. De repente, Ninaev percebeu que Mogdin se sacudia de modo frenético nas amarras, balançando com a cabeça com tanta violência que ela parecia prestes a se soltar do pescoço. Por um momento, Ninaev ficou olhando embasbacada para o rosto da mulher tomado pelas lágrimas, e então parou o que estava fazendo e desembaraçou depressa os fluxos de ar. Luz, o que ela tinha feito? Ela não era Mogdin. Presumo que você não vai mais me criar nenhum problema. Eles vão nos matar, murmurou a abandonada, quase ininteligível em meio aos soluços, mas ao mesmo tempo aquecendo afobada. Ninaev se enrijeceu de propósito. Mogdin merecera tudo o que recebera, e muito, muito mais. Na torre, uma abandonada teria sido estancada e executada assim que o julgamento pudesse ser concluído, e seriam necessárias poucas evidências além de quem ela era. Bom, agora nós. O palácio inteiro foi sacudido por trovões ou algo muito próximo disso. As paredes chacoalharam e poeira se ergueu do chão. Ninaev caiu parcialmente por cima de Mogdin e as duas cambalearam enquanto tentavam se manter de pé. Antes que a agitação tivesse cessado por completo, foi substituído por um estrondo como se algum fogo monstruoso estivesse subindo com tudo por uma chaminé do tamanho de uma montanha. Durou apenas um momento. O silêncio que se seguiu pareceu mais profundo do que antes. Não. Havia botas, um homem correndo. O som ecoou pelo corredor, vindo do norte. Ninaev puxou a outra mulher. Vamos. Mogdin gemeu, mas não resistiu ao ser puxada pelo corredor abaixo. Seus olhos, porém, estavam enormes e a respiração acelerada demais. Ninaev achou bom ter Mogdin por perto, e não só para acessar o poder único. Depois de todos aqueles anos se escondendo nas sombras, a aranha era tão covarde que, em comparação, Ninaev parecia quase corajosa. Quase. Era só a raiva que sentia do próprio medo que a tornava capaz de segurar aquele único fluxo de espírito que a mantinha em Tel Aeraniriod. Mogdin era uma demonstração viva de terror absoluto. Puxando a mulher logo atrás de si por meio da corrente cintilante, Ninaev acelerou. Ela perseguia o som já débil daqueles passos. Randy pisou com cautela no pátio redondo. Metade do círculo de pedras brancas era cortado pela estrutura de 3 andares atrás dele, e a outra metade era delimitada por um semicírculo de pedra que encimava colunas claras de 5 passadas de altura que davam para outro jardim. Os passeios de cascalho sombreados sobre árvores baixas. Bancos de mármore cercavam um tanque com vitórias régias. E peixes dourados, brancos e vermelhos. Subitamente, os bancos se moveram, escorreram e se transformaram em figuras masculinas sem rosto, ainda tão brancos e de aparência tão pétrea quanto o mármore. Randy descobrira como era difícil transformar algo que a vinha alterara. Relâmpagos saíram dançando da ponta de seus dedos e estraçalharam os homens de pedra, deixando-os em cacos. O ar virou água. Sufocando, Randy lutou para nadar em direção às colunas. Viu o jardim adiante. Tinha que haver algum tipo de barragem que impedisse toda aquela água de se derramar.
Antes que conseguisse canalizar, formas douradas, vermelhas e brancas zanzaram disparadas ao redor dele, bem maiores do que os peixes do tanque, e com dentes. Investiram contra ele, o sangue se espiralando em uma bruma vermelha. Instintivamente, Randy agitou as mãos para espantar os peixes, mas sua parte fria, nos confins do vazio, canalizou. O fogo devastador explodiu na barragem, se houvesse alguma, e em qualquer lugar onde Ravin pudesse estar em que conseguisse enxergar aquele pátio. A água se agitou e começou a lançá-lo com violência para um lado e para outro, à medida que fluía com rapidez para preencher os túneis vazios escavados pelo fogo devastador. Centelhas douradas, brancas e vermelhas investiram contra ele feito dardos, acrescentando novos fios carmesim à água. Sacudido, Randy não enxergava o bastante para mirar seus raios selvagens, que lampejavam em todas as direções. Não lhe restava fôlego. Tentou pensar em ar, ou que a água fosse ar. De repente era. Randy caiu com força nos paralelepípedos em meio a peixinhos se debatendo. Rolou e se pôs de pé. Tudo voltara a ser ar, e até suas roupas estavam secas. O círculo de pedra se alternava entre permanecer intacto e estar em completa ruína, com metade das colunas desabadas. Algumas das árvores jaziam caídas sobre os próprios cepos, ficavam inteiras e então tornavam a estar caídas. O palácio atrás deles via buracos nas paredes brancas, um deles chegando a perpassar uma cúpula dourada bem alta logo acima. E talhos rasgavam janelas, algumas com treliças de pedra. Treliça de pedra? Todos esses danos tremeluziam, sumindo e reaparecendo. Não da forma lenta e ocasional de antes, mas constante. Destruição e então um cenário intacto. Depois de novo, em seguida nada. E então tudo destruído novamente. Randy se retraiu e pressionou a mão na lateral do corpo, na velha ferida que nunca cicatrizava por completo. Ela ardia como se seus esforços quase a tivessem aberto de novo. O corpo inteiro ardia das 12 ou mais dentadas que sangravam. Aquilo não mudara. Os rasgões ensanguentados no casaco e nas calças ainda estavam lá. Fora ele quem fizera a água voltar a ser ar? Ou um de seus raios frenéticos de fogo devastador teriam repelido Ravin, ou de repente até o matado? Não importava, a menos que fosse a última opção. Enquanto limpava o sangue dos olhos, Randy examinou as janelas e varandas que circundavam o jardim, a alta colunata na extremidade oposta. Ou começou a examinar quando outra coisa chamou sua atenção. Sob a colunata, identificou os resquícios desvanecentes de uma tessitura. De onde estava, podia afirmar que se tratava de um portão, mas para verificar de que tipo e para onde levava, precisava se aproximar. Randy saltou por cima de um amontoado de pedras trabalhadas que desapareceram enquanto ele estava no meio do pulo e atravessou o jardim correndo, desviando das árvores caídas. O resíduo já quase não existia e ele tinha de se aproximar o suficiente antes que o portão desaparecesse por completo. De repente, Randy caiu, o cascalho lhe arranhando as palmas quando ele parou a queda. Não identificava nada que pudesse tê-lo feito tropeçar. Sentia-se tonto, quase como se tivesse sido atingido na cabeça. Tentou ficar de pé, alcançar aquele resíduo, e se deu conta de que seu corpo estava se contorcendo. Cabelos compridos lhe cobriam as mãos. Os dedos pareciam estar encolhendo, retornando às mãos. Eram quase patas. Uma armadilha. Ravin não tinha fugido. O portão era uma armadilha e ele caíra direitinho. O desespero aderiu ao vazio enquanto ele lutava para manter juízo. Suas mãos eram mãos. Quase mãos. Forçou-se a se levantar. Suas pernas pareciam curvadas do jeito errado.
A fonte verdadeira retrocedeu, o vazio encolheu. Camadas de pânico fulguravam além da vacuidade apática. Fosse lá em que Ravin estivesse tentando transformá-lo, não seria capaz de canalizar. Saidin escapando, desvanecendo, fraco mesmo agarrado por meio do angreal. As varandas ao redor davam vista para ele, estavam vazias, e havia a colunata. Ravin tinha que estar em uma daquelas janelas contrariças, mas em qual? Randy desta vez não tinha forças para 100 raios. Uma explosão. Disso daria conta, se agisse rápido. Qual janela? Lutava para permanecer ele mesmo, para canalizar Saidin. Recebia de bom grado qualquer mancha da mácula como prova de que ainda detinha o poder. Cambaleando em uma meia volta, procurando em vão, urrou o nome de Ravin. Pareceu o urro de uma besta. Puxando Mogedin atrás de si, Ninaeve dobrou a esquina. À frente dela, um homem desapareceu na esquina seguinte, o som de suas botas ecoando. Ela não sabia há quanto tempo começara a seguir aquelas botas. Às vezes tinham se silenciado, e ela tivera que esperar que ressoasse novamente para identificar a direção. Às vezes, quando paravam, aconteciam coisas. Ninaeve não vira nada. Mais uma vez o palácio retumbara como um sino a badalar, e, em outra, seu cabelo tentara se eriçar conforme o ar parecia crepitar, e, em outra, não importava. Aquela era a primeira ocasião em que via de relance o homem que calçava tais botas. Não achou que fosse Randy, com aquele casaco preto. A altura condizia, mas o homem era grande demais, com o peito excessivamente largo. Antes mesmo que percebesse, Ninaeve estava correndo. Seus sapatos robustos há tempos haviam sido transformados em silenciosas sandálias de veludo. Se era capaz de ouvi-lo, ele também poderia ouvi-la. O ar frenético de Mogedin era mais barulhento que suas passadas. Ninaeve alcançou a esquina e parou para espiar com cautela o outro lado da curva. Agarrou Saidar através de Mogedin, mas o poder estava nela, e ficou pronta para canalizar. Não havia necessidade. O corredor estava vazio. Via-se uma porta em uma parede bem distante, repleta de janelas com arabescas treliças de pedra. Mas ela não achou que o homem tivesse ido para lá. Mais perto, outro corredor seguia para a direita. Ninaeve seguiu apressada até lá e tornou a espiar com cautela. Uma escada em caracol se erguia logo após a intersecção dos dois corredores. Por um momento, Ninaeve hesitou. O homem partira apressado para algum lugar. Aquele corredor levava de volta ao ponto de onde elas tinham vindo. Teria ele voltado correndo? Precisaria subir então. Puxando Mogedin, ela subiu os degraus devagar, empenhando-se para ouvir qualquer coisa que não fosse a respiração quase histérica da abandonada e o sangue que martelava nos próprios ouvidos. Se acabasse dando de cara com ele... Sabia que ele já estava lá, em algum ponto à frente. A surpresa tinha que funcionar a seu favor. No primeiro patamar fez uma pausa. Os corredores dali espelhavam os de baixo. Também estavam igualmente vazios e silenciosos. Teria ele continuado a subir? A escada estremeceu de leve sob os pés de Ninaeve, como se o palácio tivesse sido golpeado por um imenso ariete, e então tremeu de novo. Outra vez, uma barra de fogo branco atravessou contudo a parte superior de uma das janelas com treliça, se distorceu para cima em um ângulo bizarro, e então se dissipou num instante em que começou a rasgar o teto. Nossa, seria bom para substituir a marreta, hein? Ninaeve engoliu em seco e piscou em um esforço inútil de se livrar da mancha violeta nos olhos. Resíduo visual daquele troço. Aquilo só podia ser Randy tentando atacar Ravin. Se ficasse muito perto do abandonado,
Randy poderia acertá-la sem querer. Se ele estava atacando às cegas daquele jeito, para ela aquele fora um ataque um tanto desesperado, poderia atingi-la sem nem perceber. Os tremores haviam cessado. Os olhos de Mogdin brilhavam, aterrorizados. Pelo que Ninaeve sentia através do Adã, era incrível que a mulher não estivesse se contorcendo no chão, ganindo e espumando pela boca. Ninaeve também sentia um pouco de vontade de ganir. Obrigou-se a pôr de pé no degrau seguinte. Subir era uma opção tão boa quanto qualquer outra. O segundo passo foi quase tão difícil. Devagar, porém. Não precisava aparecer diante dele tão repentinamente. A surpresa tinha que ser dele. Mogdin seguia feito uma cadela chicoteada, tiritando. À medida que subia, Ninaeve agarrou o máximo de saidar que pôde, tanto quanto Mogdin conseguia, até o ponto em que sua doçura se tornou quase uma dor. Era o aviso. Mais que aquilo, e Ninaeve se aproximaria do ponto em que seria mais do que podia suportar. O ponto em que ela se estancaria, exauriria sua capacidade de canalizar. Ou talvez exaurisse Mogdin, diante das circunstâncias. Ou ambas. De qualquer jeito, seria um desastre. Ela, porém, se segurou naquele ponto, a vida, preenchendo-a com uma pressão a um fiapo de luz de arrebentar a pele. Era o máximo que poderia ter agarrado, caso estivesse canalizando sozinha. Ela e Mogdin tinham praticamente a mesma força com o poder. Tanchico fora a prova disso. Era o bastante? Mogdin insistia que os homens eram mais fortes. Ravin, pelo menos, Mogdin o conhecia. E não parecia provável que Randy pudesse ter sobrevivido por tanto tempo se não fosse tão forte quanto. Não era justo que os homens tivessem os músculos e, além disso, fossem mais fortes com o poder. Na torre, as Aes Sedai sempre tinham afirmado que eram iguais. Apenas não... Estava divagando. Ninaeve respirou fundo e puxou Mogdin para fora da escada. Tinham chegado ao topo. O salão estava vazio. Ninaeve foi até o ponto em que ele se encontrava com o corredor transversal e espiou. E lá estava ele, um homem alto e grande, trajando negro, com mechas brancas no cabelo escuro, olhando pelas brechas curvas de uma das janelas de pedra para espiar algo lá embaixo. Havia suor e esforço em seu rosto, mas o homem parecia sorrir. Um rosto bonito, tão bonito quanto o de Galad, mas que não lhe tirava o fôlego. O que ele observava? Randy, talvez? Prendia sua total atenção, mas Ninaeve não lhe deu chance de percebê-la. Podia ser Randy lá embaixo. Ela não tinha como dizer se Ravin estava canalizando ou não. Ninaeve preencheu todo o corredor em torno do homem com fogo, de parede a parede, do chão ao teto, despejando nesta chama todo o saidar que tinha. Um fogo tão quente que a própria pedra esfumaçou. O calor obrigou a se recuar e a se encolher. Ravin gritou em meio à chama. Era só uma, e afastou-se cambaleando, voltando para onde o corredor virava um corredor colunado. Um piscar de olhos, menos, enquanto ela ainda estava encolhida, e ele ficou de pé dentro da chama, mas cercado de ar puro. Cada nesga de saidar que ela era capaz de canalizar estava indo para aquele inferno, mas Ravin conseguia contê-lo. Ninaeve o via através do fogo. Tudo tinha uma aparência avermelhada, mas ela via. Exalava fumaça do casaco chamuscado do homem. Seu rosto era uma ruína causticada, um dos olhos de um branco leitoso. Mas os dois olhos exalavam malevolência quando ele os virou na direção dela. Nenhuma emoção lhe chegava por meio da correia de Adã. Apenas um embotamento pesado como chumbo.
O estômago de Ninaeve se contraiu. Mogidin desistira. Desistira porque a morte estava ali para ambas. O fogo irrompeu pelas treliças entalhadas acima de Rand, e as labaredas preencheram cada fenda, dançando em direção à colunata. Isso fez a luta dentro dele parar de forma abrupta. Rand voltou a ser ele mesmo tão de repente que foi quase um choque. Estivera canalizando o Saidin feito um desesperado, tentando se agarrar ao pouco que fosse. Então o Saidin veio em uma avalanche de fogo e gelo, que fez seus joelhos cederem, e fez o vazio estremecer com uma dor que os picotava. E Ravin cambaleou de volta à colunata, seu rosto virado para algo lá dentro. O homem estava cercado de fogo, mas, de alguma forma, permanecia de pé como se não fosse afetado. Entretanto, se agora não estava sendo atingido, não fora o caso antes. Apenas o tamanho do vulto, a impossibilidade de ser outra pessoa, indicavam a Rand que se tratava dele. O abandonado era uma imagem carbonizada de carne vermelha em frangalhos que teria exaurido qualquer curandeira. A agonia que ele sentia devia ser incalculável, exceto pelo fato de que Ravin estaria envolto em vazio. Mesmo queimado daquele jeito, enrolado em uma vacuidade em que a dor corpórea era distante e Saidin estava à mão. Saidin ferveu dentro de Rand e ele soltou tudo. Não para curar. Ravin! Gritou. E o fogo devastador saiu voando de suas mãos. Uma luz derretida mais espessa que um homem, impulsionada por todo o poder que ele era capaz de canalizar. Quando atingiu o abandonado, Ravin deixou de existir. Os cães das trevas de Ruidian haviam se tornado poeira antes de desaparecer. Qualquer tipo de vida que tivesse pelejara para continuar existindo, ou fora o padrão lutando para se manter, mesmo no caso daquelas criaturas. Mas Ravin simplesmente não existia mais. Rand deixou o fogo devastador morrer e largou um pouco de Saidin. Piscando para afastar a imagem residual roxa, levantando os olhos para o enorme buraco na balaustrada de mármore, os vestígios de uma coluna feita um dente canino acima dela, e olhou para um buraco idêntico no teto do palácio. Não tremeluziam, como se o que ele fizesse fosse forte demais até para aquele lugar ser capaz de consertar. Depois de tanta coisa, quase parecia muito fácil. Talvez houvesse algo lá em cima para convencê-lo de que Ravin estava mesmo morto. Rand correu até uma porta. Ninaeve tentou desesperadamente inflamar a chama em torno de Ravin mais uma vez. Pensou que deveria ter usado relâmpagos. Ela ia morrer. Aqueles olhos terríveis haviam se fixado em Mogidin, não nela. Mas ela também ia morrer. O fogo líquido cortou o ar até a colunata, tão quente que fez o fogo que Ninaeve criara parecer frio. O choque a fez soltar a tessitura e ela ergueu uma das mãos para proteger o rosto, mas, antes que pudesse completar o gesto, o fogo líquido desaparecera, assim como Ravin. Ela não acreditava que ele tivesse escapado. Houvera um instante, tão breve que podia quase tê-lo imaginado, em que aquela barra branca encostou nele e o fez virar névoa. Só um instante. Ela poderia ter imaginado, mas achava que não. Respirou fundo, trêmula. Mogidin tinha o rosto enterrado nas mãos, chorando e tremendo. A única emoção que Ninaeve sentia através do Adan era um alívio tão poderoso que suprimia qualquer outra coisa. Botas apressadas ecoaram nos degraus abaixo. Ninaeve girou e deu um passo à frente em direção à escada em caracol. Ficou surpreso ao se dar conta de que estava sorvendo Saidar profundamente, mantendo-se a postos.
Sua surpresa se dissipou quando Randy apareceu no topo da escada. Ele estava diferente. Os traços eram os mesmos, mas seu rosto estava endurecido. Os olhos de um azul gélido. Os rasgões ensanguentados no casaco e nas calças, além do sangue no rosto, pareciam combinar com aquela expressão. Com tal aparência, Ninaeve não se surpreenderia se ele matasse Mogidin ali mesmo, assim que descobrisse quem ela era. Ninaeve ainda havia a serventinha na abandonada. Randy reconheceria um Adan. Sem pensar duas vezes, ela o modificou, deixando a corrente desaparecer, e manteve apenas o bracelete de prata no pulso e a coleira em Mogidin. Houve um momento de pânico quando ela compreendeu o que tinha feito, e então suspirou tão logo percebeu que ainda sentia a outra mulher. Tudo funcionava exatamente como Elaine dissera. Talvez Randy não tivesse visto. Ninaeve estava entre ele e Mogidin, e a corrente estivera atrás dela. Ele mal olhou para Mogidin. Fiquei pensando naquelas chamas enquanto subia. Pensei que podia ter sido você ou... Que lugar é este? É aqui que você se encontra com Egwene? Erguendo os olhos para ele, Ninaeve tentou não engolir em seco. Aquele rosto era tão frio. Randy, as sábias dizem que o que você fez, o que está fazendo, é perigoso e até mal. Elas afirmam que você perde uma parte de si mesmo quando vem para cá em carne e osso. Uma parte do que o torna humano. As sábias entendem de tudo? Ele passou por ela e encarou a colunata. Eu pensava que as Aes Sedai entendiam de tudo. Não importa. Não sei a dose de humanidade que o dragão renascido pode se permitir ter. Randy, eu... Ela não sabia o que dizer. Venha, me deixe pelo menos curá-lo. Ele ficou parado para permitir que Ninaeve erguesse as mãos e lhe segurasse a cabeça. Ela teve que suprimir um estremecimento. As feridas recentes dele não eram graves, apenas numerosas. Não sabia o que poderia tê-la mordido, mas tinha certeza de que a maioria daqueles machucados eram mordidas. Mas a ferida antiga, a ferida semi-cicatrizada que nunca sarava na lateral do corpo dele, aquela era um poço de escuridão, um poço cheio de como ela pensava que a mácula de Saidin devia ser. Ninaeve canalizou os fluxos complexos que compunham a cura. Ar e água, espírito e até fogo e terra em pequenas quantidades. Randy não gritou nem se debateu, nem piscou. Ele estremeceu, só isso. Então segurou-a pelos pulsos e afastou as mãos de seu rosto. Ninaeve não relutou. As feridas recentes haviam desaparecido, cada mordida, arranhão ou machucado. Mas não a ferida antiga. Nada mudara quanto a ela. Qualquer coisa que não fosse a morte deveria poder ser curada, inclusive aquilo. Qualquer coisa. Ele morreu? Perguntou ele com tranquilidade. Você o viu morrer? Morreu, Randy. Eu vi. Ele assentiu. Mas ainda tem outros, não tem? Outros escolhidos. Ninaeve sentiu uma punhalada de medo vinda de Mogidin, mas não olhou para trás. Randy, você precisa ir. Ravin está morto e este lugar é perigoso para você deste jeito. Precisa ir e nunca mais voltar em carne e osso para cá. Eu já vou. Ele não fez nada que ela pudesse ver ou sentir. Claro que não. Ela não tinha como. Mas, por um momento, achou que o corredor atrás dele tinha se transformado de alguma forma. Mas não parecia diferente em nada, exceto... Ela piscou. Não havia mais nenhuma coluna desabada na colunata atrás dele, nenhum buraco no corrimão de pedra. Randy prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Diga a Elaine. Peça para ela não me odiar. Peça para ela... O sofrimento lhe contorceu o rosto.
Por um instante, Ninaeve viu o garoto que conhecera, sua expressão como a de alguém que perdia algo precioso. Ela estendeu a mão para confortá-lo, e ele deu um passo para trás, seu rosto novamente pétreo e vazio. Lan tinha razão. Diga para Elaine me esquecer, Ninaeve. Diga a ela que eu encontrei outra coisa para amar e que não sobra espaço para ela. Ele queria que eu lhe dissesse o mesmo. Lan também encontrou outra pessoa. Ele falou que é para você esquecê-lo. Melhor nunca ter nascido do que amar um de nós. Ele tornou a recuar, desta vez 3 passos largos. O salão, ou parte dele, aparentando girar de modo nauseante com Randy ali no meio. E então se foi. Ninaeve ficou encarando o ponto onde ele estivera, e não o cintilar intermitente da colunata voltando a parecer desabada. Lan pedira para ele dizer aquilo? Um homem notável, afirmou Mogdin com a voz suave. Um homem muito, muito perigoso. Ninaeve encarou-a. Algo novo lhe vinha por meio do bracelete. Ainda havia medo, mas emudecido por... Expectativa talvez fosse a melhor maneira de descrever. Tenho sido prestativa, não tenho? Perguntou Mogdin. Ravin morto. Rand autor salvo. Nada disso teria sido possível sem mim. Ninaeve entendia. Mais que expectativa. Esperança. Mais cedo ou mais tarde, ela teria que acordar. O Adan desapareceria. Mogdin estava tentando lembrá-la da ajuda que dera, como se não tivesse precisado arrancar tudo aquilo dela, para o caso de Ninaeve estar criando coragem para matá-la antes de ir. Também está na hora de eu ir, afirmou Ninaeve. O rosto de Mogdin não se alterou, mas o medo se intensificou, assim como a esperança. Uma xícara grande de prata apareceu na mão de Ninaeve, aparentemente contendo chá. Beba isto. O que? Replicou Mogdin. Não é veneno. Eu poderia matar você tranquilamente mesmo sem veneno, se fosse meu objetivo. Afinal de contas, o que acontece com você aqui também acontece no mundo real. Esperança bem mais forte que o medo agora. Vai fazer você dormir. Um sono profundo, profundo demais para você tocar Tel Aeraniriod. Chama-se raiz dupla. Mogdin pegou a xícara devagar. Para não poder segui-la? Não vou discutir. A mulher inclinou a cabeça para trás e bebeu até secar a xícara. Ninaeve a observou. Aquela quantidade deveria derrubá-la rápido. Porém, uma pontada de crueldade a fez falar. Sabia que era crueldade e não deu a mínima. Mogdin não merecia nenhum descanso. Você sabia que Bridget não estava morta. O olhar de Mogdin se estreitou de leve. Você sabia quem é Faolen. Os olhos da mulher tentaram se arregalar, mas ela já estava sonolenta. Ninaeve sentia os efeitos da raiz dupla se espalhando. Concentrou-se em Mogdin, presa ali em Tel Aeraniriod. Nada de sono tranquilo para uma dos abandonados. E você sabia quem é Siwan, que antes ela era o trono de Amerlin. Eu nunca mencionei isso em Tel Aeraniriod. Nunca. Vejo você daqui a pouco, em Saridar. Os olhos de Mogdin se reviraram. Ninaeve não teve certeza se foi pela raiz dupla ou se foi um desmaio, mas não importava. Largou a outra mulher e Mogdin sumiu. A coleira de prata retiniu ao cair nos ladrilhos do piso. Elaine ficaria feliz, pelo menos com aquilo. Ninaeve saiu do sonho. Randy andava rápido pelos corredores do palácio. Parecia haver menos danos do que ele se lembrava, mas não prestou muita atenção. Saiu a passos largos no grande pátio
no grande pátio na frente do palácio. Rajadas de ar tinham feito os altos portões se soltarem parcialmente das dobradiças. Logo depois, havia uma imensa praça oval, e o que ele andara procurando? Trollocs e Mirdraal. Ravin estava morto, e os outros abandonados não estavam ali, mas havia Trollocs e Mirdraal para serem eliminados em Caemlyn. Estavam lutando, um amontoado de centenas, talvez milhares, cercando algo que ele não era capaz de enxergar através das muralhas de armaduras negras, da altura de um Mirdraal a cavalo. Muito mal, conseguiu ver seu estandarte carmesim panejando lá no meio deles. Alguns se viraram para ficar de frente para o palácio quando os portões foram arremessados um para cada lado. Hunt, no entanto, ficou imóvel. Bolas de fogo atingiam a massa compacta de armaduras negras, e Trollocs em chamas jaziam por toda parte. Não podia ser. Sem ousar pensar ou ter qualquer esperança, ele canalizou. Fachos de fogo devastador saltavam de suas mãos tão rápido quanto ele era capaz de urdi-los, mas estreitos que seu dedo mindinho, precisos e interrompidos assim que golpeavam. E viciou, hein? Eram muito menos poderosos do que o que havia usado no final contra Ravin, do que qualquer um que usara contra o abandonado durante toda a luta. Mas Rand não podia correr o risco de um dos fachos sair fatiando quem estivesse preso no meio de todos aqueles Trollocs. Fez pouca diferença. O primeiro Mirdraal atingido pareceu ter as cores invertidas, tornando-se um vulto negro vestido de branco, e então virou poeira ao vento, sumindo tão logo seu cavalo saiu galopando em uma fuga desenfreada. Trollocs e Mirdraal, todos que se viraram na direção de Rand, tiveram o mesmo fim. Então ele começou a atingir as costas dos que ainda estavam virados para o outro lado, de modo que uma névoa contínua de poeira branca pareceu preencher todo o ar, renovada conforme ia evaporando. As criaturas não conseguiam fazer frente àquilo. Gritos bestiais de fúria se transformaram em uivos de medo, e eles fugiram em todas as direções, exceto na dele. Rand viu um dos Mirdraal tentar impedir as criaturas e ser pisoteado. Cavaleiro e montaria. Mas os demais esporearam seus animais e fugiram. Rand os deixou ir. Estava ocupado observando Zaiel de rosto velado e rompendo do cerco das criaturas com suas lanças e facas de lâmina pesada. Era um deles que estava carregando o estandarte. Aiel não carregava estandartes, mas aquele, um pedacinho da bandana vermelha aparecendo por baixo da chufa, carregava. Também havia batalhas em curso em algumas das ruas que saíam da praça. Aiel contra Trollocs, o povo da cidade contra Trollocs, e até homens de armadura como o uniforme da guarda da rainha contra Trollocs. Ao que parecia, nem homens dispostos a matar uma rainha eram capazes de aguentar os Trollocs. Rand, porém, mal se dava conta. Estava procurando em meio a Zaiel. Lá estava. Uma mulher de blusa branca, uma das mãos segurando as saias volumosas, enquanto decepava um Trolloc em fuga com uma faca curta. Instantes depois, chamas enveloparam a figura com focinho de urso. Avienda! Rand não sabia que estava correndo até gritar o nome dela. Avienda! E lá estava Met, o casaco rasgado e sangue na ponta da lança com lâmina de espada, apoiando-se na haste negra enquanto assistia à fuga dos Trollocs, contente por deixar a briga para outras pessoas, segurando uma espada, meio sem jeito, e tentando vigiar todas as direções ao mesmo tempo, caso algum Trolloc decidisse voltar. Rand sentia saidinho nele, ainda que fraco. Achava que, em boa parte da luta, Asmodeia não usara aquela lâmina. Fogo devastador. Fogo devastador que incendiava e eliminava um fio do padrão. Quanto mais forte fosse, mais para trás a chama queimava. E o que quer que a pessoa tivesse feito, não tinha mais acontecido.
Randy não se importava se a explosão que lançara em Ravin tivesse desembaraçado metade do padrão. Não se o resultado fosse aquele. Quando se deu conta das lágrimas que escorriam por seu rosto, largou o saidinho vazio. Queria sentir aquilo. Ravienda! Randy ergueu-a do chão e a girou enquanto a mulher o encarava, como se ele tivesse enlouquecido. Não queria colocá-la no chão, mas acabou colocando. Assim, podia abraçar Matt, ou tentar. Matt o rechaçou. Qual é o seu problema? Parece ter achado que nós havíamos morrido. Não que isso não tenha quase acontecido. Ser um general tem que ser mais seguro do que isso. Vocês estão vivos, gargalhou Randy. Ele passou a mão pelo cabelo de Avienda, que perdera o lenço, e estava com os fios soltos caindo pelo pescoço. Estou feliz por vocês estarem vivos. Só isso. Randy tornou a se voltar para a praça, e sua alegria se esvaiu. Nada poderia extingui-la, mas os corpos que jaziam empilhados onde os Aiel haviam montado guarda diminuíram-na. Muitos deles não eram grandes o bastante para serem de homens. Lá estava Lamele, o véu rasgado, assim como metade da garganta. Nunca mais lhe prepararia uma sopa. Pevin, as mãos agarradas à haste da lança de um Trolloc, grossa feito um punho, que lhe atravessava o peito. Seu rosto com a primeira expressão que Randy vinha nele. Surpresa. O fogo devastador enganara a morte de seus amigos, mas não a de outros. Gente demais. Donzelas demais. Contente-se com o que pode ter. Alegre-se com o que você pode salvar e não sinta demais pelas perdas. O pensamento não era dele, mas Randy o assimilou. Parecia uma boa maneira de evitar a loucura antes que a mácula de Saidinho o conduzisse a ela. Para onde você foi? Indagou a Vienda. Não estava zangada, se tanto aparentava alívio. Em um segundo estava lá, no outro tinha sumido. Eu precisava matar Ravin, explicou ele, calmo. Ela abriu a boca, mas ele a cobriu com os dedos para silenciá-la e, em seguida, afastou-a com delicadeza. Contente-se com o que pode ter. Deixe isso para lá. Ele está morto. Bael surgiu mancando, a cabeça ainda envolvida pela chufa, mas o véu dependurado na altura do peito. Havia sangue na coxa e também na ponta da única lança que lhe restava. Os mensageiros da noite e as crias da sombra estão fugindo, cara carne. Alguns dos aguacentos participaram da dança contra eles, inclusive alguns homens com armaduras, embora eles tenham dançado primeiro contra nós. Solin estava atrás dele, sem véu, um pavoroso talho vermelho lhe rasgando a bochecha. Caçem todos eles pelo tempo que for, ordenou Randy. Ele começou a caminhar, incerto da direção, desde que fosse para longe de Avienda. Não quero nenhum deles à solta pelos campos. Fiquem de olho nos guardas. Depois eu vou descobrir quais eram homens de Ravin e quais... Continuou caminhando, falando e sem olhar para trás. Contente-se com o que pode ter.